Olha, agora se usa bastante desfiado. Mas tem clientes que não querem que desfie o cabelo. Já falar, não gosto que desfie, porque depois puxa na hora de tem que lavar e desembaraçar. E para alguns resultados eu tenho que costurar sim. Eu preciso costurar porque se o cabeleireiro que usa só... Eu já vi cabeleireiro que usa só técnica desfiada, mas algumas vezes pode, em alguns lugares, eu preciso e eu quero chegar mais próximo à raiz, mais próximo ao couro cabeludo. E o desfiado, a gente tem uma distância, mesmo que seja sutil e que tenha uma passagem de couro muito perfeita, eu fico com uma distânciazinha do couro cabeludo. E tem aquela cliente que é a mecha dentro da cabeça, né? E o desfiado algumas vezes não me entrega isso. Então eu preciso sim aprender a costurar, porque dependendo do trabalho que eu quero realizar, eu vou ter que costurar, seja costura fina, seja costura larga, ou seja costurar para depois desfiar, que tem essa técnica também, que fica muito boa, que entrega um resultado muito legal. Ou seja, para trabalhar com fitas, enfim, aprender a costurar nos dá muita habilidade na mão na hora que a gente está trabalhando com cabelo. E na colocação do produto, na colocação do papel, tudo isso. E depois sim a gente pode variar. A gente consegue variar bastante. Porque eu preciso primeiro criar um alicerce. Esse alicerce é assim. Imagina você estar numa obra e você não faz um alicerce perfeito. E depois você já quer fazer as paredes. Isso acontece muito em alguns prédios que a gente vê no Rio de Janeiro. Há pouco tempo caiu um. Porque foi construído meio às pressas, de qualquer jeito, porque eles visaram só o lucro e não tinham um alicerce bem feito. E esse prédio caiu. E o cabelo é a mesma coisa. Se eu não começar passo a passo para eu ir aprendendo uma técnica, depois outra, não adianta eu querer aprender a técnica mais avançada que está usando agora e eu não sei a primeira, eu não sei as mais básicas, porque é a mesma coisa que eu não ter um alicerce bem feito. Eu corro o risco de me perder, de chegar lá na frente e me perder e ter alguma situação que essa outra técnica que eu uso não vai resolver. Eu não vou conseguir chegar no clareamento que eu preciso e eu vou ter que aprender a costurar e eu não sei. Então vamos começar primeiro no passo a passo, degrau por degrau, porque realmente tem alguns cabeleireiros apressadinhos que nunca trabalharam com papel e começam a trabalhar com papel e já quer fazer só desfiados. E daí precisa uma hora fazer um reflexo com costura e não sabe costurar. E fazer o desfiado é mais fácil do que costurar até. Então você precisa realmente aprender primeiro a fazer a costura perfeita. Que ela pode ser rasa, ela pode ser funda. Nós precisamos conhecer todas as técnicas. E depois sim, você pode escolher a técnica que você mais gosta para usar mais. Mas de vez em quando você tem que voltar lá e fazer um costurado, ou fazer um desfiado, ou alguma técnica que você não costuma usar com frequência. Você pode ter uma favorita, mas precisa saber executar todas para ter um trabalho mais perfeito.